Então, quando eu vejo aquele jovem secundarista ali no ensino médio se dedicando a transformar o mundo, eu falo, cara, era ali que eu devia ter começado, perdi tempo. Mas com 18 anos eu descobri meu grande propósito de vida, estou com 37 hoje, faço isso há mais tempo do que eu faço qualquer outra coisa na vida, né? Então, mas estou feliz, é a caminhada que eu escolhi, não visualizo minha vida de outro jeito. Tá indo fazer uma viagem importante hoje, né, Thiago? É, uma viagem bem marcante, né, Rodrigo? Eu sou comunicador, então minha tarefa, tanto profissional, né, quanto nesse momento da tarefa ideológica, a tarefa humanitária, é tentar fazer com que a verdade chegue às pessoas. Então, nesse momento, daqui a poucas horas, né, terminou de gravar aqui, sai correndo, estou embarcando para o Egito, para chegar na fronteira sul de Gaza e acompanhar os esforços humanitários lá, documentar o que, infelizmente, os grandes veículos de comunicação não estão documentando. Vocês têm feito um trabalho importante também de fazer com que a verdade propague, outros veículos também têm tentado, mas isso não está nos grandes veículos de comunicação hegemônicos, né? Eles já têm um lado, eles replicam a mesma narrativa que sempre repetiram sobre todos os outros conflitos, desde as armas de destruição em massa no Iraque em 2003, essa dinâmica que sempre favorece a maior potência hegemônica do mundo hoje, que é os Estados Unidos. E agora, nesse momento, o seu braço direito, que é o sionismo israelense, né? Então, eu estou indo para lá para ajudar a verdade a alcançar mais gente. Tenho feito esse trabalho daqui, junto com tantas outras pessoas, e não tem sido fácil, porque é um grande bloqueio midiático para um lado da história e um grande boicote das big techs, das redes sociais também, que baniram meu TikTok, que meu Instagram ninguém consegue compartilhar, que parece que eu tô fazendo live 24 horas, as pessoas não conseguem acessar os stories, nem saber quando eu tô fazendo uma live de verdade, e não consegue compartilhar o conteúdo, às vezes não consegue comentar, então é uma coisa bem bizarra que todo mundo que tem tentado denunciar o genocídio tá vivendo, assim, isso não é exclusividade de uma pessoa que tem uma página grande, não. Qualquer pessoa que tá tentando compartilhar conteúdo pró-Palestina nesse momento tá sofrendo um boicote das big techs. E mostra pra gente, escancar um pouquinho, o que é essa democracia ocidental, né, que é tratada, em onde os veículos de comunicação todos falam uma coisa, as big techs impedem que a verdade passe, governos aprovam leis proibindo o direito de manifestação, e a gente vai tentando aqui encontrar um caminho a partir dos povos para cumprir uma missão importante de incidir sobre os acontecimentos, né, porque todo mundo que tá vendo o que tá acontecendo, pô, a pessoa tem que ter um coração muito ruim para não querer a paz, não querer um cessar-fogo, né, não querer o Claro. fim da guerra, que eu trato como genocídio, né. Agora, as pessoas vão criando caminhos ali para tentar justificar um genocídio e tratar aquilo como algo dado, algo impossível, algo muito complicado de se resolver, sendo que é simples. Onde tem genocídio, a gente tem que interromper o genocídio. Onde tem um uso tão desproporcional da força, a gente tem que interromper aquilo. E está sendo difícil essa batalha, mas os povos no mundo estão se movimentando. Assim, quando a gente vê mais de 500 mil de pessoas em Londres, mais de 1 milhão de pessoas na Turquia, mais de 2 milhões de pessoas no Iraque, a gente vai vendo manifestações de judeus antisionistas no mundo inteiro, ocupando estações de transporte em Nova York, trabalhadores estivadores, que é uma das coisas mais bonitas que eu vi nesse último período, trabalhadores estivadores nos portos da Irlanda, nos portos de Tacoma, em Washington, nos Estados Unidos, em Oakland, na Califórnia, aeroportuários de Bruxelas, né, na Bélgica, se recusando a carregar navios que estão levando armas para Israel, porque não querem promover uma destruição. Trabalhadores no Reino Unido, onde tem uma das fábricas da Elbit Systems, a maior empresa militar do complexo industrial militar israelense, entrando em greve e travando a entrada da fábrica, assim, falando, não vamos produzir bombas para jogar na cabeça de crianças palestinas. Então a gente tem visto um processo muito bonito, assim, inspirador, como a gente nunca tinha visto uma onda de solidariedade ao povo palestino. Apesar de tentarem impedir que a verdade passe, nunca tanta gente entendeu que são 75 anos de limpeza étnica, genocídio, que é um Estado estruturado no regime de colonização e apartheid, que a ONU fala, que a Human Rights Watch fala, que a Anistia Internacional fala. Então, a gente está travando uma batalha contra gigantes, assim. Não foi fácil, as gerações anteriores que ajudaram a derrotar o apartheid na África do Sul, não foi fácil. Gerações anteriores também que ajudaram a acabar com as colônias, com o colonialismo mesmo europeu sobre o restante do mundo. E nós estamos nesse momento vivendo algo assim. Todas as gerações vão falar do que a gente está vivendo, né, Rodrigo, Roberto? Sim. Todo mundo vai perguntar sobre o que a gente estava fazendo naquela época. Agora as pessoas perguntam o que estava fazendo no dia do World Trade Center, né, no 11 de Certo. setembro. Todo mundo vai perguntar o que a gente estava fazendo quando o genocídio do povo palestino estava acontecendo. E é massa a gente poder dizer, vocês vão ser um dos que vão poder dizer, ó, a gente está tentando trazer para as pessoas conhecimento, para que elas não ficassem só com a versão dos grandes veículos de comunicação.
Eu quero poder dizer isso também. Falei, pô, tá tentando fazer a verdade chegar nas pessoas, né? Então, E você acha que estando lá você vai conseguir trazer alguma verdade que não foi mostrada ainda? eu sou comunicador, né? Então minha tarefa é tentar alcançar pontos de vista e abordagens ali que até então eu não tenho conseguido. E eu sei que, de fato, o povo palestino merece toda a solidariedade nesse momento. Então, acompanhar os esforços humanitários é algo que a gente tem feito daqui todos os dias. Eu denuncio. Por exemplo, ontem passaram só 93 caminhões, passaram pela fronteira de Rafah para Gaza, sendo que tem mais de 1.000 caminhões ali querendo entrar com medicamentos, com alimentos, com água, com combustível. Cara, nesse momento nós temos crianças sendo operadas sem anestesia, nós temos mulheres grávidas, tem 50 mil mulheres grávidas em Gaza fazendo cesárea sem anestesia. Então a gente está falando de coisas tão absurdas e que o governo dos Estados Unidos e de Israel não permite simplesmente que entrem mais caminhões do que essa quantidade. Agora estão prometendo que vão deixar entrar 150 caminhões, mas antes do dia 7 de outubro entravam mais ou menos 500 caminhões em Gaza diariamente. Então, estando lá na fronteira do Egito com Gaza, eu vou poder acompanhar isso um pouco mais de perto. Muita gente também tem perguntado sobre quais são as organizações que têm feito o melhor trabalho humanitário. Isso é difícil fazer à distância, é difícil acompanhar à distância. Tem organizações que a gente confia historicamente, que fazem um bom trabalho, mas eu gostaria de estar lá para acompanhar. Eu já faria uma outra viagem, né? Na verdade, essa viagem de 10 dias, eu ia para o Saara Ocidental, numa missão humanitária também, de conhecer. É um lugar também que está sob conflito, está vivendo a luta armada nesse momento. E eu cancelei essa viagem, peguei um trecho a mais de lá para ir para o Cairo, para ir para o Egito, depois de lá para o Sinai, para acompanhar essa situação. Então, era uma viagem que já estava programada comigo, com a minha família, a gente já estava estruturado e organizado para fazer essa viagem, só era para outro destino. Agora, com o que está acontecendo com o povo palestino, não dá para priorizar outra coisa, então tem que focar lá. Você já falou de um genocídio que acontece lá. Esses caminhões, até porque você falou dos caminhões que estão entrando, foram 90 que liberaram agora, né? E tem mais de 1.000. Eles passam pelo Egito, né? Gaza faz fronteira com o Egito ali. O Egito, então, disposiciona a favor de Israel. Por que ele não libera essa passagem aí? Porque, teoricamente, então, Israel não teria esse domínio sobre essa entrada e saída. Peraí, desculpa, você sabe o código da entrega? Eu tô pedindo um código aí pra entregar. Eu não sei, eu posso perguntar aqui. Eu acho que acho que o cara tem que ir sem um código, viu, Pedro? Eu acho que sim, porque eu não... Não? Bora. É importante essa questão do Egito, né? Porque as pessoas têm uma impressão sobre a Palestina e sobre Israel e sobre todos os seus vizinhos que é uma impressão muitas vezes equivocada. As pessoas pensam que o povo palestino é um povo que vive em conflito com o seu vizinho, mas que tem o seu país, o domínio do seu país, a sua soberania, né? E, na verdade, não é assim. O povo palestino, por exemplo, quem nasceu depois de 1967... não sabe o que é viver num país que não esteja sob ocupação militar. Porque em 1967 aconteceu a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou toda a Palestina histórica, então ocupou a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Desde então, ninguém mais lá viveu em plena liberdade. Além disso, em 1948, Israel, quando declarou a independência de Israel, expulsou 750 mil famílias da Palestina histórica, que é o Nakba, a grande catástrofe, e fez com que essas 750 mil famílias se tornassem refugiadas, e tomou o controle da maior parte do território lá, mais de 72% daquele território, que a ONU, um ano antes, tinha dito que Israel poderia ficar com mais de 55%, né? As principais terras agricultáveis, as principais reservas de água, já era a maior área costeira para o Mediterrâneo, já era uma divisão profundamente injusta. Então, a gente está falando de uma situação de que isso piora mais ainda em Gaza quando em 2007 completa um cerco total. E esse cerco total tem a ver, quando a gente fala do Egito, porque existem entradas para Gaza, né? Gaza é uma região do tamanho do plano piloto de Brasília, 365 km². É pequenininho, né? A galera não tem noção assim, do tamanho que é, né? É muito pequeno. É um quarto do município de São Paulo, né? A gente está falando de uma coisa muito pequena. A gente, quando a gente está falando dessa região, nessa região tão pequena, vivem 2,2 milhões de pessoas. E essas pessoas vivem num dos lugares mais densamente povoados do mundo. São poucos lugares no mundo que tem uma densidade populacional tão espremida quanto em Gaza. E esse lugar, ao longo desses 35 dias, já sofreu tantos bombardeios que é o equivalente a mais de uma bomba e meia de Hiroshima. A bomba de urânio que os Estados Unidos jogou contra Hiroshima em 1945 já foi o equivalente a uma bomba e meia daquela lá, o potencial explosivo.
Então, não é à toa que a gente tem os números que a gente tem, sabe, Roberto? A gente tem mais de 10 mil palestinos mortos, mais de 4 mil crianças, mais de 3 mil pessoas sob os escombros nesse momento, assim, passando fome, passando sede. O uso da fome e da sede como arma de guerra também, porque está bloqueado desde o 6º dia depois do 7 de outubro, né, quando o ministro da Defesa falou que o povo palestino era animal e por isso ia cortar tudo deles. E todas essas coisas são crimes de guerra, né? O uso de fósforo branco, que é uma arma proibida, né? Pelo dano que causa. O uso também O que é esse fósforo branco? Fósforo Tipo branco napalm, né? É um queima cal, pra né? Que caramba, joga, né? né? é um processo diferente, né? Que o napalm, o processo de despejo dele é até diferente. Foi muito usado no Vietnã, né? Foi usado por vários outros países. Estados Unidos foi quem mais usou napalm no mundo até hoje. Mas o fósforo branco, ele parece uma bomba de gás lacrimogêneo, só que o componente é diferente, porque o fósforo branco, quando ele reage com oxigênio, ele vira um material que entra em combustão muito fácil. Então é como se fosse um gás, para todos os efeitos, quando você vê, é uma fumaça branca. Só que aquilo ali, ele entra em contato com as vias respiratórias, ele começa a gerar falência nos órgãos, começa a queimar a pessoa por dentro, assim. E em contato com a pele é a mesma coisa. Não é à toa que é proibida, uma arma de guerra proibida. E Israel está usando isso sistematicamente, não só em Gaza, como na Cisjordânia. Além disso, obrigou o deslocamento forçado de mais de 1,5 milhão de pessoas nesse momento, que também é um crime de guerra. A própria dinâmica da ocupação militar, de entrar em Gaza, utilizar hospitais, ambulâncias, postos de saúde como alvos militares, isso também é crime de guerra, está violando a Convenção de Genebra. A gente está falando de 16 dos 35 hospitais foram alvo já de bombardeio. E 16 dos 35 hospitais em Gaza não estão funcionando. Alguns porque os danos dos bombardeios foram muito grandes, alguns porque além dos danos dos bombardeios já está sem combustível, já está sem anestesia, já está sem energia elétrica. Então, a gente está falando de mais de 80 edifícios da ONU bombardeados, entre eles escolas, que eram os últimos refúgios para as pessoas que foram expulsas do norte e do centro de Gaza, chegaram nas escolas e as escolas estão sendo bombardeadas. Nunca, desde a fundação da Organização das Nações Unidas, em uma situação militar, assassinaram tantos trabalhadores da ONU. 89 trabalhadores da ONU foram assassinados em Gaza. Estamos falando de mais de 192 médicos, paramédicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem assassinados no exercício da sua função, salvando vidas. Mas agora já estamos chegando nos 40 jornalistas assassinados, vários deles com suas famílias inteiras também, porque também foram transformados em alvos militares. A gente está falando de fato de tantos crimes de guerra, de tantas violações, e que são fruto de uma violação originária, que é você ocupar militarmente um país, colonizá-lo e promover dentro dele um regime de apartheid. Tudo isso é crime. Não é que Israel não está sendo muito legal a fazer isso. Israel está cometendo um crime diante do direito internacional. O direito internacional tem muito bem estabelecido quais são as fronteiras do Estado de Israel e quais são as fronteiras destinadas a ser o Estado palestino, que nunca foi instaurado, né, no regime internacional, porque sempre foi negado ao povo palestino esse direito. Então a gente está vivendo uma situação em que ao povo palestino é negado tudo, inclusive o direito à vida, inclusive o direito às regras mais básicas dentro de um conflito, que estão sofrendo diversos crimes contra a humanidade nesse momento, e que eles controlam todos os aspectos da vida. Assim. Não é só a dinâmica do apartheid de controlar a liberdade de movimento, direito político, direito de moradia, direito de uso da terra, mas eles controlam também as fronteiras. Então, por mais que Rafah seja uma fronteira de Gaza com o Egito, quem controla é Israel. É Israel que não deixou, que segurou enquanto reféns 34 brasileiros que não conseguiam cruzar a fronteira para voltar para o Brasil, para serem repatriados. É Israel quem diz quantos caminhões de ajuda humanitária vão poder atravessar a fronteira de Rafah.